Bom, o encontro de hoje, ele é inspirado na morte, nas pessoas que estão morrendo, nas pessoas que já morreram. Essa vela aqui que vocês podem ver, que está ao meu lado, é uma vela que está simbolizando as pessoas que já foram. É uma vela que foi acendida quando uma amiga minha, que era moradora de rua, ela faleceu. Para quem já conhece, Shirley. Então, essa vela foi me dada quando ela faleceu e ela está aqui acesa hoje. Então, a gente está dedicando esse tempo que a gente está aqui junto para as pessoas que já se foram e as pessoas que estão indo. Então, é muito importante que neste momento você esteja emanando essa paz para as pessoas que já foram. É muito importante que você esteja aqui alinhado com a sua paz, para que você possa emanar isso para o mundo, para as pessoas que já não estão aqui visivelmente, tá bem? Então, como que vai ser o formato de hoje? Eu vou falar algumas reflexões sobre a nossa vida, sobre o jeito que a gente lida com a morte. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que já foram, né? Porque a gente está passando por uma época onde existe muitas pessoas indo embora, né? Indo embora num sentido, né? Em outro elas estão vindo, mas tem muitas pessoas falecendo, né? Então acho que nunca assim existiu uma época tão importante para todos nós, para a gente se nutrir desse assunto, do assunto morte, tá bem? Então, e no final, quando eu terminar de falar aqui, a gente vai fazer uma meditação também para as pessoas que já foram, para as pessoas que estão indo. Então, eu convido você a permanecer até o final, para que a gente possa ter esse momento onde a gente vai estar se conectando com todas as pessoas, tá bem? Então, como eu disse antes, eu acho que nunca existiu uma época tão importante para a gente se nutrir em relação a esse assunto. Eh, a gente nunca. Olha, a Sandra acabou de falar que a mãe de uma amiga faleceu hoje de Covid. Então, eh, como a gente pode ver, é um momento bem oportuno para a gente estar se conectando com esse assunto. Se a gente for fazer uma, uma enquete, por exemplo, no Brasil, quantas pessoas estão prontas para lidar com a sua própria morte ou para lidar com a morte da mãe, do pai ou do filho, a gente vai ver que talvez 95% das pessoas não estão prontas. E isso não é um índice muito legal. A gente investe muito nosso conhecimento em coisas passageiras e a gente não investe nesse assunto tão importante para a nossa vida, que é a morte. Se a gente for comparar o Ocidente com o Oriente, a gente vai ver que lá no Oriente eles tratam de maneira muito diferente os mortos ou a morte, as pessoas que estão falecendo. Eles tratam de uma maneira totalmente oposta do que a gente trata. A maneira como nós tratamos é uma maneira de negação. A gente não quer saber da morte até que ela venha. A gente não quer encarar ela até que aconteça
com alguém próximo de nós. Daí quando acontece com alguém próximo de nós, o que que acontece? A gente desaba, a gente fica sem chão, a gente não consegue suportar. Então, como que é lá no Oriente, por exemplo? Não é com todo mundo, né? Mas como que é em algumas religiões do Oriente? Lá eles dão muito valor para o momento da morte. É um momento mais especial ainda do que nascer, é o morrer. Porque o nosso morrer vai influenciar no que vai acontecer depois da morte. Presta bem atenção nisso. O morrer é mais importante do que o nascer, na perspectiva de muitas religiões orientais, porque no momento da morte, como a gente está internamente, é o que vai influenciar para o que vai acontecer depois da nossa morte. Se a gente vai continuar reencarnando ou se a gente vai se iluminar, digamos assim. E como que é tratado aqui, por exemplo, no Ocidente, né? Como que foi, por exemplo, o falecimento do meu pai? Né? As pessoas lá na igreja, e chega as pessoas e todo mundo desaba, todo mundo chorando, todo mundo extremamente mal. Não apenas porque o outro morreu, mas porque aquelas pessoas ainda não aprenderam a lidar com a morte, nem com a dela mesma e nem com a dos outros. Então, por exemplo, no budismo tibetano, eles falam que eles não querem que ninguém triste fique perto da pessoa que está morrendo, ninguém que está chorando fique próximo da pessoa que está morta. Por quê? Porque aquilo pode atrapalhar o processo da pessoa que está morrendo de se libertar, de se iluminar, né? Depois que ela morre. Então, eh, aqui no Ocidente, a gente não dá um espaço de liberdade, de amor, de paz, de tranquilidade para as pessoas que estão morrendo. A gente dá uma sensação de desespero, de apego, de medo, né? E isso pode prejudicar muito a pessoa que está morrendo, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer estar pronto para lidar com a morte. A gente quer estar, assim, não perfeitos, mas pelo menos conscientes, sabe? Poder estar conscientes. Eu vou citar um exemplo agora do velório que eu fui da Chile, né? Para explicar, por exemplo, como que foi lá, né? Eu cheguei lá no velório dela, que foi aqui em São Paulo, e, e as pessoas lá estavam desabando no caixão dela, desabando, assim, no sentido de soltar toda a tristeza no caixão dela. E estavam também com muita raiva, principalmente as filhas dela estavam com raiva do homem que matou ela. Então, toda aquela raiva, aquele desespero, aquela não aceitação, a pessoa que está morta, ela sente aquilo, por mais que ela está morta apenas no corpo, né? Na mente ordinária, na mente humana. Mas a consciência dela ainda está ali, ela está sentindo, ela está percebendo. Se você for ver depoimentos de pessoas que morreram e ressuscitaram, pessoas que tiveram experiências de quase morte, né? Elas morreram e voltaram, elas vão falar que elas sentiam o que as pessoas aqui estavam sentindo, que elas percebiam o que as pessoas aqui estavam percebendo. Então, naquele caso ali da Chile, a gente percebe quanto que aquilo poderia estar prejudicando ela, né, no processo dela de se libertar e de se iluminar após a morte. Porque assim, se a gente não consegue se iluminar durante a vida,
né? Em algumas religiões, eles falam que no momento que você morre, você está passando por um processo que chama bardo, e nesse bardo você está ali, você ainda tem uma chance de se iluminar antes de reencarnar. Se você não se ilumina, você reencarna de novo. Mas se você se ilumina, você retorna para Deus. É isso que eles acreditam. Então, mesmo depois que uma pessoa morre, ela ainda tem a oportunidade de se iluminar. Só que se a família, se os amigos estão ainda com desespero, com medo, com apego, com resistência, com não aceitação, com ressentimento, com raiva, isso pode prejudicar, não quer dizer que vai. Né? Isso que eu estou falando não é para a gente se sentir culpado. Isso daqui que eu estou falando é para a gente se tornar conscientes e começar a dedicar o nosso tempo também para encarar a morte. Quantos de nós aqui encaramos a morte, por exemplo? Quantas vezes esse mês você refletiu sobre a morte? Quantas vezes esse ano você meditou sobre a morte? Quantas vezes na sua vida você parou para meditar e refletir sobre a morte? Se for para a maioria das pessoas, na vida delas, elas não pararam mais do que 1 hora, no máximo, para refletir sobre a morte. Isso aqui no Ocidente, né? Como o Ítalo falou, poucas vezes pensamos na morte. É uma coisa que a gente ignora. Mas já lá no Oriente, é uma prática que eles aprendem desde novos. É uma prática espiritual refletir todos os dias sobre a morte. Porque daí você refletindo sobre a morte, você consegue ter tantas libertações dentro de você. Você consegue se libertar do apego pelo corpo. E você consegue se libertar pelo apego do corpo dos outros. E você começa a ver a vida com outro olhar. Com outro olhar. Tá bem? Então, por exemplo, eu vou contar a história do Ramana Maharshi, que ele foi um mestre indiano. Quando ele tinha 16 anos, lá na Índia, ele viu uma tia dele morrendo, tá? E ele nunca, eu não sei se ele já tinha visto alguém morrendo, mas ele ficou muito impactado pela morte da tia dele. E ele começou a refletir sobre aquilo. Ele começou a refletir sobre a morte, porque ele viu a tia dele morrendo. Então ele foi pro quarto dele, não sei se ele deitou no chão, e ele começou a experimentar como seria morrer, como seria neste momento eu morrer. O que vai embora? Esse corpo vai embora, os pensamentos, as emoções, a mente, o que fica? Ele começou a investigar a própria morte quando ele tinha 16 anos. E desse dia em diante, ele se iluminou quando ele tinha 16 anos. Por quê? Porque ele encarou a morte. Daquele dia em diante, ele se libertou, ele percebeu que eu sou uma consciência eterna que está além da morte. Quando ele tinha 16 anos. Agora, quantos adolescentes de 16 anos aqui no Brasil estão interessados sobre a morte? Quantos adultos estão interessados sobre a morte? Por exemplo, quantas pessoas que a gente está aqui? 20 pessoas de 200 milhões que existem no Brasil. Né? Talvez esteja vendo BBB, ou novela, ou seriado. Você entende, assim, é uma inversão de valores onde a gente não se prepara para nada. E a gente tem que se preparar para a morte. Por quê? Porque a morte é a única coisa que você sabe que é certa na sua vida. Né? Eles falam assim, eu acho que 2 coisas a gente sabe que é certo nessa vida. Que você nasceu e que você vai morrer. Mas a gente está se preparando para esse único fato. Né? É a única certeza que a gente tem que a gente vai morrer. A gente não sabe se vai ser hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Ou a gente não sabe se o nosso pai e mãe vai morrer depois de amanhã. E a gente está
preparado para isso, a gente está consciente desse assunto, a gente já meditou e já refletiu sobre esse assunto, não apenas uma vez, mas vezes o suficiente até que a gente consiga se libertar do medo da morte, do apego pela vida, né? A qualquer momento, meus amigos, alguém da sua família pode ir embora, né? Ainda mais com a questão do Covid. Eu posso ir embora amanhã, talvez, ou você, ou os nossos pais, ou nossos familiares. Então, por que é que a gente não para nem que seja 5 minutos por dia para refletir sobre esse assunto, né? Eu digo para vocês que eu passei assim, eu acho que os últimos 2 meses refletindo já sobre a morte bastante, porque eu sei que a morte nunca esteve tão próximo de mim, de você e de cada um de nós. Então, eu acho que é o momento oportuno para a gente poder começar a olhar isso com muito carinho, com muito amor e com muita sabedoria, né? E eu me lembro assim, o meu pai ele faleceu faz 5 anos atrás. E quando meu pai faleceu, a gente tinha muitas intrigas mal resolvidas. A gente tinha muitas brigas mal resolvidas, eu e meu pai. E, e eu não tive a oportunidade de de fazer as pazes com ele enquanto ele estava consciente. Eu só consegui fazer as pazes com ele quando ele estava no leito do hospital. Ele estava já eh, no estado de coma, né, ele estava em coma, meu pai. E ele já estava em coma já fazia não sei quantos dias, uns 4, 5 dias. E, curiosamente, alguns meses antes do meu pai falecer, eu li um livro chamado O Livro Tibetano do Viver e Morrer. Alguns meses atrás, alguns meses antes do meu pai falecer, eu li um livro chamado O Livro Tibetano do Viver e Morrer. E aquele livro, ele me trouxe tanta sabedoria para poder estar pronto para a morte do meu pai. Então, será que não foi, né, coincidência, né, no caso, uma sincronização, que justamente alguns meses antes do meu pai falecer, eu não sabia que ele ia falecer, eu li um livro sobre a morte, sobre como lidar com quem está morrendo, né? Então, aquilo me deixou pronto para lidar com a morte. Quando meu pai faleceu, eu já tinha uma certa orientação do que fazer. Então, eu vou contar essa história para vocês, muito curiosa. Quando meu pai estava lá em coma, eu cheguei um dia no final da tarde. Eu fui a última pessoa a ver ele naquele dia. E daí eu acho que eu peguei na mão dele e eu falei: pai, você pode ir embora, você não tem mais nenhum dever com a gente, você não precisa ter medo, você está livre para ir embora. E ele estava em coma já fazia alguns dias. E daí, na noite que eu falei isso, ele foi embora. Por quê? Porque às vezes as pessoas ficam em coma durante meses por causa do apego dos familiares. Os familiares têm tanto apego, eles falam: não, eu não aceito que essa pessoa vá embora, eu não aceito, ela não pode me abandonar, ela não pode ir embora. E esse apego faz com que as pessoas podem até mesmo ficar em coma durante meses. Então veja bem se a nossa energia aqui não está afetando até mesmo quem está ali morrendo. Então é por isso que é importante tanta sabedoria da nossa parte para lidar sobre isso, né? A gente faz cursos de lei da abundância, curso de reiki, curso de chakra. Quantos cursos, né, que a gente já fez, por exemplo, sobre a morte? Quantos de nós investimos tempo para explorar a morte, como fez Ramana Maharshi lá na Índia, quando ele tinha 16 anos? Então, assim, eu espero que a partir desse momento aqui que a gente está tendo junto, vocês possam
começar a introduzir na vida de vocês cada vez mais essa reflexão e encarar o seu próprio medo da morte. Que você possa encarar essa questão e meditar sobre isso, para que isso não fique mal resolvido dentro de você, para que você esteja pronto para quando a sua morte vier, para que você esteja pronto para quando a morte dos seus familiares vierem, para que você saiba como libertar as pessoas quando elas estão morrendo. A gente pode influenciar imensamente na para que a morte das pessoas à nossa volta sejam mortes iluminadas. Então olha o que está na nossa mão, né? Está muito na nossa mão poder saber lidar com isso. Então eu deixo aqui um convite para todos nós, para que sempre que a gente puder, assim, nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, sabe? Medita sobre isso, reflita sobre isso, olha no seu coração, explora esse assunto, porque é um assunto que está ali escondidinho e a gente nega olhar, né? Como eu disse, quando de nós temos medo da morte, a gente não quer olhar isso, a gente não quer falar sobre isso. Ah, pensar na minha mãe morrendo, eu não quero nem pensar nisso, né? A gente não está pronto e precisa ficar pronto. Mas não, como eu disse, não num sentido de aperfeiçoamento, não no sentido de perfeição, mas é que nem no sentido de saber amar alguém. A gente também precisa saber amar a morte, né? Essa é a questão do ser humano, meus amigos, é que o ser humano, ele valoriza muito tudo aquilo que é vivo, né? Por exemplo, se tem uma árvore com flores, as pessoas vão lá tirar foto. Mas se aquela mesma árvore estiver seca, quantas pessoas vão ir lá tirar foto com aquela árvore seca, né? Então, assim, a gente não valoriza os ciclos da vida. A gente quer apenas o verão, né? Só que a vida ela é feita de ciclos. A vida ela é feita de estações e a gente tem que amar e contemplar cada uma das estações, né? A gente tem que saber amar e contemplar cada uma das estações das pessoas. Por exemplo, quando uma criança nasce, todo mundo celebra, todo mundo está ali em volta, rindo, alegre, celebrando. Mas daí, quando alguém morre, todo mundo está morrendo também por dentro. Então, assim, a gente tem que saber contemplar todas as estações da vida, todas as estações. A primavera, o verão, o inverno, o outono, né? Tem pessoas que falam: "Ah, eu só quero verão na minha vida, só para sempre, só sol, só verão". Mas, meu amigo, tudo é feito de fases, de estações, de ciclos, né? Uma borboleta, quantos de nós, por exemplo, achamos bonito uma larvinha, aquela larva, uma lagarta, né? A gente vê uma lagarta e tem medo dela. E a gente quer matar ela. Mas, ao mesmo tempo, depois aquela lagarta vira um casulo e depois vira uma borboleta que a gente fala: nossa, que borboleta linda, eu quero tirar uma foto com essa borboleta, é tão bonita. Mas a lagarta, a gente não quer saber dela. Mas você vê, a gente ignora a fase da lagarta, do casulo, e só quer saber da borboleta. E a gente só quer saber da borboleta viva, porque se a borboleta estiver morta, daí a gente também não quer saber, a gente vai ficar triste. Então você entende que tudo é feito de fases, de ciclos, do nascer, do viver e do morrer e o após morrer, né? Por exemplo, o ser humano, ele tem esses ciclos: o nascer, o viver, que é o que a gente está fazendo aqui, está vivendo, e daí morrer, morrendo, morrer e após a morte. Então, olha quantos ciclos que a gente tem. E o ser humano, ele idolatra apenas o viver. Ele ignora o morrer. Ele não acha sagrado.
Mas uma das coisas mais sagradas é o morrer, porque é o morrer que influencia no que vai acontecer depois do morrer. Se a gente vai voltar para Deus, se a gente vai, ou se a gente vai reencarnar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, é por isso que a gente precisa apreciar e contemplar as fases. Por exemplo, quando você está doente, eu vejo quando as pessoas estão doentes, elas falam assim: eu não queria estar doente. Não, eu quero ficar sempre bem, sempre 100%. Eu odeio ficar doente. Mas olha só, coitado desse corpo, ele não pode ter um momento de repousar, ele não pode ter um momento para descansar, ele não pode ficar doente, ele tem que sempre estar 100% para essa mente que quer sempre estar 100%. Né? Então, como seria colher as fases do corpo, né, as fases da vida, a adolescência, a fase adulta, o envelhecer, o morrer, o estado de bebê, todas as fases com muito amor e muito carinho. Porque aí, quando chegar alguém na nossa frente que está morrendo, por exemplo, o nosso pai, nosso irmão, nosso filho, e aí essa pessoa estiver morrendo, a gente vai ver, nossa, como é sagrado este momento, como é bonito, como é belo ver aquela pessoa se libertando, indo para a próxima fase, para o próximo ciclo dela. Porque pode ter certeza, meus amigos, que nada acontece em vão. E se uma pessoa está indo, é porque era para ir. E se uma pessoa está ficando, é porque é para ficar. Então, como seria a partir de hoje contemplar a morte, refletir sobre ela, refletir sobre a minha própria morte? Como seria eu morrer? Será que eu estou pronto? Será que eu estou cheio de apegos? Será que eu estou cheio de apegos pelas coisas materiais? Será que eu estou com apego pela minha família? Será que eu estou com apego pelo meu corpo? Será que eu estou com apego pelo meu celular? Será que eu estou pronto para abandonar tudo isso? Será que eu tenho medo da morte? E daí, se eu dizer sim, eu tenho que continuar meditando e refletindo sobre isso, até que refletir sobre a morte seja um momento de paz, um momento de total desapego, de total liberdade, de total amor. Né? E você não vai sentir nenhuma diferença entre refletir sobre viver e sobre morrer. Para você não vai ter, eu quero mais viver do que morrer. Porque é assim que a gente mede se a gente já aceitou a morte. Se eu estou pronto para morrer aqui e agora, quer dizer que você está vivendo essa vida plenamente. Por exemplo, você está pronto para morrer aqui e agora, nesse exato momento. É assim que a gente mede se você está vivendo essa vida presente e pleno. Se você pode dizer, agora eu estou pronto, porque eu me libertei de todo o apego, eu me libertei de todo o medo, de toda a raiva. É. Eu amo tanto a vida, mas eu amo também a morte. Eu amo as fases, os ciclos da vida. E eu não vou negar nenhuma dessas fases. Tá? Então agora eu vou entrar um pouquinho no assunto sobre as pessoas que estão morrendo e que morreram, bem brevemente. E depois a gente vai fazer a nossa meditação tão especial sobre a morte, tá bem? Para a gente mandar muito amor e libertar as pessoas que já morreram. Isso é uma coisa que todos nós devemos fazer, é um dever nosso. Emanar amor para todas as pessoas que estão aqui e que já se foram. É um dever nosso. Porque a gente não está aqui para viver apenas para nós. A gente está aqui para viver para todos. Né? Então, assim, é, como lidar com as pessoas que estão morrendo e que morreram? Acima de tudo, como eu já falei antes, esse é o momento de você expressar o seu amor. Esse é o momento de você expressar a sua gratidão.
Esse é o momento de você se declarar, de você perceber, nossa, aquele é um ser iluminado, aquele é um ser perfeito. Não importa o que aquela pessoa fez de errado na vida, agora ela é uma pessoa perfeita. Né? E não ficar pensando em tudo que aconteceu de errado, em todas as coisas que você deveria ter feito de bom, todas as coisas que você não fez para aquela pessoa. Mas é o momento de você se libertar do ressentimento e perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Perdoar tudo, para que aquela pessoa possa ir livremente. Porque se você não perdoa alguém que está morrendo, alguém que morreu, essa pessoa sente. Então a gente tem que perdoar e libertar. A gente tem que poder ver aquela pessoa assim com tanto amor, sabe? Como você vê uma criança recém-nascida, sabe? Quando você vê uma criança recém-nascida, você sente tanto amor, e daí quando a gente vê alguém morrendo, a gente sente pena. Pena. Que coisa, né? Como seria olhar para a pessoa que morreu com o mesmo amor que a gente olha uma criança recém-nascida? Com a mesma sensação de vida naquele que está morrendo e morreu. Você entende? Vida no que morreu. Por exemplo, uma semente, ela precisa morrer para virar uma árvore. E da mesma forma, nós temos que morrer como este corpo para virar aquilo que a gente está destinado a virar após a morte. Então, assim, é, não adianta, por exemplo, se a pessoa já morreu, não adianta a gente ficar guardando ressentimento, não adianta a gente ficar guardando dor, não adianta a gente ficar pensando, nossa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu não fui assim, eu não fui assado. Essa não é a hora de fazer isso. Essa é a hora de entender, eu dei o meu melhor, eu fui como eu poderia ter sido, sabe? Eu fui como eu poderia ter sido, aquilo é o que eu conseguia ser naquele momento. Então não há motivo para a gente ficar se remoendo pelo que a gente não foi. A única maneira de a gente ressignificar a nossa relação com quem morreu ou com quem está morrendo é: eu estou amando essa pessoa agora, eu estou permitindo que ela vá em paz, eu estou vendo ela como um ser perfeito, assim como todos são. Eu vejo essa pessoa com tanto amor no meu coração, com tanta abundância. É. E aquele e um conselho muito valioso, quando a pessoa está ali, seja ela a pessoa que está morrendo, ou aquela pessoa que já morreu, é muito importante a gente estar no estado de presença, no estado de silêncio mental. Sabe aquela vozinha que fica pensando: "Não, essa pessoa se foi, ela deveria ter ficado", e aquele blá blá blá, isso não faz bem algum para a pessoa que está morrendo. A melhor coisa que a gente pode fazer ou é falar coisas boas mentalmente, desejar coisas boas, ou estar num estado de silêncio, um estado de paz interior, um estado de mente vazia. Se você estiver no estado de mente vazia, você vai influenciar para que aquela pessoa que morreu, para que ela consiga se iluminar após a morte. Porque o seu estado de presença vai influenciar para que aquela pessoa também fique presente e consiga retornar para Deus. Então, é muito importante a gente usar esse momento onde a pessoa está morrendo ou já morreu, para soltar todo o apego, sabe? Todo o apego, tudo, 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 tudo. Enquanto você tiver assim algum não dentro de você, ainda há apego. Você tem que soltar tudo, para aquela pessoa seja, ela tá tão livre de você que você só vai sentir gratidão quando você lembrar ela, gratidão e amor. Eu acho que isso que resume os sentimentos que a gente sente pelas pessoas que morrem, gratidão e amor.
assim, é normal a gente ficar um pouco triste quando alguma pessoa morre, mas a gente deve evitar a tristeza excessiva. Sabe, por exemplo, quando termina um relacionamento amoroso e a gente passa meses se remoendo, meses se machucando. Não, aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa, ela não deveria ter me abandonado, acabado comigo. Isso não é necessário, sabe? Essa narração após o acontecimento. E da mesma forma, depois que uma pessoa morre, não é necessário nenhuma narrativa mental. Não faz bem. Ou a gente manda coisas boas, né, através de palavras, por exemplo, eu te desejo o melhor, eu desejo que você seja feliz, eu desejo que você viva em Deus, que você se ilumine. Isso a gente pode falar, mas ficar se remoendo não faz bem algum, né? Ou a gente fica no estado de mente vazia. No estado de mente vazia. Eu me lembro quando eu fui no velório da Shirley, da minha amiga que eu comentei. Eu fiquei apenas no estado de mente vazia lá. Eu não tinha nada na minha cabeça. Eu fiquei basicamente horas ali com a mente vazia, apenas estando lá, emanando luz para que a Shirley consiga se libertar do apego pelo corpo, o apego pelo ego. Então, como seria a gente conseguir atingir esse estado de mente vazia, esse estado de consciência pura, de presença, e emanar isso para a pessoa que está morrendo, e desejar o melhor, e ver apenas aquela pessoa, ver apenas as qualidades dela, sabe? Ver toda a luz que aquela pessoa tinha, né? Todas as bênçãos que aquela pessoa tinha, e soltar ela, soltar. Assim como a gente pega um passarinho, a gente pega um passarinho e você solta ele, e você vê ele voando, e você fica tão feliz de ver ele voando. Assim a gente faz com as pessoas que morreram. É que nem soltar um passarinho, você solta. E você apenas sente gratidão e amor pelo tempo que vocês estiveram juntos, sem mais sofrer pelo tempo que vocês não terão juntos. E aí, aquela pessoa que se foi se torna um símbolo para a sua vida, para que você também possa se libertar da morte. Porque aquela pessoa que morreu, ela já se libertou da morte, mas você ainda não. Então, use a morte dos outros para se inspirar, para você refletir sobre a sua própria morte, para você meditar sobre a sua própria morte. Porque é apenas quando você consegue soltar o seu apego pela vida, pelo corpo, pelo ego, pela mente, pelos apegos materiais, que você vai conseguir emanar coisas boas para quem está falecendo. Às vezes a gente se pergunta assim: o que eu posso fazer pelas pessoas que estão morrendo? O que eu posso fazer? É você se libertar do seu apego e do seu medo da morte. Essa é a melhor maneira de a gente ajudar as pessoas que estão morrendo. É a gente se libertar do nosso medo da morte e a gente ficar no estado de mente vazia, de consciência pura, para a gente conseguir emanar liberdade, libertação, iluminação para aquelas pessoas que já foram, né? Como é bom, né, a gente poder sentir que nada está nos prendendo aqui mais, sabe? Nada está me prendendo aqui. Eu estou pronto para viver uma vida plena, mas também estou pronto para morrer. E ambos eu me sinto em paz. Ambos está tudo bem, porque eu estou livre. Né? Eu estou livre. E dessa forma, quando você estiver perto de alguém que está morrendo, ou alguém que já morreu, você vai expressar apenas amor para aquelas pessoas, apenas gratidão. Sim, você pode sentir saudade,
mas uma saudade que depois se transforma em gratidão. Gratidão pelo tempo junto, mas gratidão por ter ido embora, porque aquela pessoa tem o rumo dela para viver, aquela pessoa tem o ciclo dela para viver. A gente não pode ser egoístas de achar que as pessoas têm que viver para sempre para nós. A gente tem essa mesma atitude nas relações amorosas. A pessoa tem que ser sempre minha, sempre viver para mim, sempre aqui do meu lado, só comigo. Se ela não vai ser feliz comigo, não vai ser com ninguém mais. Isso não é amor, isso é apego, isso é posse. E a gente não pode ter isso nem com a mãe, nem com o pai, nem com o filho, nem com ninguém. Libertar os outros do nosso apego é um sinal de que a gente ama os outros. Libertar os outros da nossa posse é um sinal de que a gente ama o outro. Você quer saber um sinal de amor maduro? É quando você consegue ver o outro perto de você e amar aquilo, mas também ver o outro longe de você e amar aquilo. É você amar o outro livre de você. É dar total liberdade para o mundo inteiro estar perto ou longe de você, gostar ou não gostar de você. Isso é quando a gente realmente ama e dá total liberdade para a humanidade, né? Então, como seria libertar as pessoas da nossa posse e libertar nós mesmos da posse por nós mesmos, a minha posse pelo meu ego, pela minha identidade, né? Como seria, como eu disse você, a partir de hoje, começar a refletir diariamente do seu medo da morte, como fazem lá nas religiões orientais, todos os dias os monges vão lá e meditam sobre a morte. Todos os dias, né? E a gente não passou mais do que 1 hora nos últimos anos, às vezes, meditando sobre a morte. Então, assim, eu espero que depois desse momento aqui junto, isso possa te inspirar muito, para que você possa sentir no coração essa coragem de encarar essas coisas que a gente ignorou durante toda a vida, para que a gente possa encarar em nós e saber encarar no outro, para que quando alguém perto de nós que a gente ama faleça, a gente não vai ser aquele sanguessuga, aquela pessoa da posse, a gente vai ser aquela pessoa que vai estar lá sentindo amor e paz e gratidão. Tudo bem se a gente chorar, tudo bem a gente ficar triste, mas por trás da tristeza existe um amor tão belo por aquela pessoa que morreu. Por trás daquela tristeza existe uma paz tão bela e tão plena pela pessoa que morreu. Então, encarar a morte em mim para aprender a encarar a morte no próximo. É assim que a gente consegue realizar o nosso propósito nessa vida. Então, assim, meus amigos, não percam a oportunidade, não espera os seus parentes falecerem ou não espera chegar o momento da sua morte para encarar isso. Começa a encarar a partir de hoje, reflita, medita, explora, leia livros, sabe? Explora esse assunto. Não deixa ali escondido na gaveta, né? Quantos grupos hoje no Brasil estão falando sobre a morte nesse momento? Será que é só nós aqui? Será que tem mais um grupo aqui no Brasil falando sobre a morte? Reflita sobre isso. Talvez tenham o quê? Talvez tenham 5 grupos falando sobre a morte. Uau! É pouco, né, gente? A gente dá muito valor para as coisas que a gente faz aqui na vida. E a gente esquece do resto. A gente esquece do principal. Tá bem? Então agora, eh, vamos meditar, tá bem? Vamos fazer essa meditação para as pessoas que já foram, para as pessoas que estão indo. Vamos nos entregar, entregar o nosso amor, entregar o nosso apego, soltar tudo. Vamos, vamos se tornar uma chama de amor.
nessa meditação para todas as pessoas, uma chama de liberdade, uma chama de liberdade. Eu acho que a melhor palavra que eu posso resumir agora é liberdade, de libertação, uma chama de libertação, tá? Então, vamos então meditar, tá? Essa meditação vai durar uns 10 minutos, eu não sei, por aí. Eh, então, eu vou dar 30 segundinhos caso você queira tomar uma água, ir no banheiro, e a gente já vai começar a meditação, tá? 30 segundinhos. Mas fique aí para a gente poder eh, usufruir desse momento. Esse é o momento mais importante agora, é o momento da meditação, tá bem? E desde já agradeço também quem está aí, agradeço quem vai ficar para a meditação. Vai ser uma meditação muito bela, muito especial. Eh, então vamos lá. Você pode se sentar numa posição confortável, não precisa se preocupar muito sobre a sua postura, apenas esteja numa postura que vá te deixar livre para meditar e comece percebendo também a sua respiração, o seu corpo. Traga atenção para a respiração e para o corpo. E começa a se interiorizar, começa a esvaziar a sua mente, começa a simplesmente repousar aqui neste momento. É um momento de conexão, é um momento de amor, é um momento de gratidão. Então é necessário que a gente esteja aqui com o coração aberto, que a gente esteja aqui com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. E essa meditação para as pessoas que estão indo embora, que estão falecendo e as pessoas que já faleceram. A meditação para a gente sentir amor e gratidão e libertação para essas pessoas. Talvez você já tenha algum parente, algum amigo que tenha ido, que tenha falecido ultimamente, ou talvez tenha alguém que está no hospital. Esse é o momento de a gente se libertar do apego por essas pessoas, se libertar da posse, para sentir apenas amor, para sentir alegria e gratidão, para sentir paz, para se sentir unido com aquele ser. Mesmo depois que uma pessoa falece, a gente continua unida com ela, muito mais do que antes. Quando uma pessoa falece, a gente tem oportunidade de estar ainda mais próximo daquela pessoa, mas tudo depende de a gente estar num estado de mente vazia, um estado de presença.
É apenas quando a gente está no estado de presença que a gente pode estar totalmente uno com aquelas pessoas que já se foram. Quando você está no estado de mente vazia, o estado de presença, você se torna literalmente um farol. Você se torna uma chama de amor, uma chama de gratidão por aquelas pessoas que já foram. E você emana luz para todos à sua volta, as pessoas conhecidas, as pessoas desconhecidas. E você deseja que todas as pessoas se iluminem. Você deseja que todas as pessoas encontrem a sua essência. Não apenas as pessoas que estão vivas, mas as pessoas que já morreram. Você deseja que aquela pessoa se ilumine e que você também consiga ver que ela já é iluminada. Aquela pessoa que faleceu, ela já é iluminada, ela já é perfeita. Porque tudo que ela foi aqui na vida, tudo que ela foi aqui no planeta Terra, isso se dissolve. Agora ela retornou a ser a perfeição que ela era. Agora ela é semelhante à imagem de Deus. Então pode ter certeza que agora aquela pessoa que faleceu, ela é perfeita. Ela é pura luz, ela é puro amor. E você liberta ela do seu apego, do seu medo, dessa posse. Você deseja apenas amor, apenas gratidão. Quando você está no amor, você está próximo daquela pessoa. E você retira de você, você dissolve qualquer resquício de apego ou de ressentimento, de vitimismo, coisas como eu deveria ter sido assim, eu deveria ter sido assado, eh, culpa, isso não faz bem algum, isso não é mais necessário. A gente não fica se culpando hoje por nada que aconteceu no passado. A melhor maneira de influenciar o passado é hoje a gente estar presentes, no estado de presença. Então eu te convido neste momento a estar nessa chama de amor dentro de você, a você estar nesse espaço de amor e de luz e de gratidão e emanar tudo isso para todas as pessoas que estão morrendo e que já morreram. Deseja que aquelas pessoas se iluminem, que elas se libertem e também já veja elas como libertadas, já veja elas como iluminadas e não veja elas como alguém errado, alguém que precisava melhorar, alguém que precisava ter sido diferente nessa vida. Essa não é mais a hora. Isso não cabe a você. Aquela pessoa deu o melhor que ela conseguia. Ela deu tudo o que ela conseguia, com o nível de consciência que ela tinha. E agora, nosso papel é apenas libertar aquela pessoa, desejar amor e emanar amor, amor, e sentir gratidão, e sentir libertação por aquela pessoa. Então, que você possa agora sentir tudo isso por todo mundo, os que estão indo
os que já foram. Sinta esse amor saindo de dentro do seu coração e iluminando a alma de todos os seres, a alma daquelas pessoas que estão no hospital, que estão em coma, ou aquelas pessoas que já foram, pessoas conhecidas e desconhecidas. Sinta esse amor dentro de você, escorrendo em direção a todas as almas. Da mesma forma que o sol ilumina a terra de tão longe, você aí meditando pode iluminar todas as pessoas desse mundo. O seu amor chegará em todas as pessoas. Então esteja agora nesse amor, sinta esse amor, permita esse amor, abra esse amor, não esconda, não reprima, não há mais tempo para isso, não há mais espaço para esperar, não existe mais tempo para esperar, agora é hora de libertar e amar. Não há mais tempo para narrativas, para diálogo, para brigas, para intrigas. Não há mais tempo para isso, não há mais espaço. Há apenas espaço para o amar, para o iluminar, para o libertar, para o perdão, para a gratidão. Então, viva a sua vida nesse amor por todo mundo. Se você estiver triste, ilumine essa tristeza com gratidão e com amor. Seja grato, viva nesse amor. Deixe o seu coração se abrir. Deixe o seu coração se abrir. Não poupe esse amor que é tão abundante dentro de você. Deixe ele se expandir para todos os seres, principalmente para aqueles que estão morrendo e que já morreram. Agora repouse nesse amor, sinta o seu coração quente, sinta essa sensação de luz dentro de você e encare você também o medo da morte, para que você possa amar todas as fases e todos os ciclos dessa vida, que você possa também se libertar do medo da morte, para você poder libertar os outros. Então agora, antes de finalizar essa meditação, eu te convido a fazer 10 respirações profundas e a cada inalação sinta um amor entrando dentro de você, e luz, e gratidão, e a cada exalação sinta esse amor, essa gratidão e essa luz sendo distribuída por todas as pessoas, principalmente por aquelas pessoas que morreram e que estão morrendo. E depois que você fizer essas 10 inalações, você pode abrir os seus olhos.
Eh, então vamos voltando, para este momento. A gente finaliza aqui a meditação, a gente finaliza aqui o nosso encontro. Lembre do que a gente conversou aqui sobre explorar, sobre estudar, meditar, refletir sobre o seu próprio medo da morte. Semanalmente, se você não consegue diariamente, tenta semanalmente explorar o seu medo da morte, tá bem? Então, o Fernando perguntou se vai ficar gravado. Eu estou gravando e isso vai ir para o YouTube, tá bem? Porque o Insight Timer, se eu não me engano, não fica gravado aqui as lives. Então, vai para o YouTube, tá bem? Peço com licença para falar de YouTube, porque tá? Então, muita gratidão, meus amados amigos. Eu agradeço a companhia de todos vocês aqui. eh, que a gente possa ser esse raio de amor para todas as pessoas à nossa volta, né? Que a gente possa ser esse cantinho de amor e possa aprender a se acolher e também acolher as pessoas à nossa volta, tá bem? Então, desejo muita luz para vocês e um lindo final de semana. A gente se vê numa próxima, tá bem? Gratidão, gente. Muita paz e muito amor para vocês.